Olá, queridos, buenas. Essa semana toda nós escolhemos Asaf para conversarmos sobre a vida dele. E nós estávamos falando ontem, se você perdeu, corra para lá. Nós estávamos falando sobre a renovação da mente. Porque o texto fala, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Salmos 73, do 15 em diante. Veja que o Asaf muda a sua crise, a sua realidade, quando ele muda o seu jeito de pensar, a sua mentalidade. Não é por pouco que acreditamos que a mentalidade, o nosso jeito de pensar, influi positiva ou negativamente para as nossas vidas. É um comando poderoso para as nossas vidas. Olha, a maneira como pensamos e como lidamos com os nossos pensamentos, com a nossa psique, com a nossa cognição, a maneira como lidamos com a nossa mente atinge direto ou indiretamente no nosso dia a dia, a nossa vida. Alguém falou que aquelas pessoas que têm o hábito de levantar cedo e fazer uma caminhada de 30 minutos, 1 hora, voltam e podem começar a caminhada com a cabeça cheia de preocupações e ansiedade, mas voltam como se os problemas tivessem diminuído. Pensar é um desafio. Asaf diz que quando ele compreendeu, porque de certa maneira seus olhos estavam cegos, porque ele estava tão somente o quê? Olhando janela fora. Quem fica olhando janela fora, e eu quero citar integralmente o livro que escrevi, falando sobre um trecho sobre Asaf, diz assim: olhando janela fora, aqui está o problema do pecado da inveja. O invejoso para de viver a sua vida e se torna um espectador da vida alheia. Ele prepara a sua cadeira bem na porta de entrada da sua casa, prepara uma garrafa de água e lá passa o dia observando para formar juízos, reprovando ou aprovando as escolhas dos outros. Diz mais, o invejoso passa o dia todo observando as ações das ruas, os atores nas ruas, mas o autocomplacente investe o seu tempo observando aquilo que lhe falta. Fica olhando para si mesmo aquilo que ele não tem. Fica o tempo todo investindo o seu tempo naquilo que ainda não lhe foi contemplado. Então, a nossa mente, a nossa forma de pensar sobre as circunstâncias da vida podem gerar sofrimento ou alegria. Precisamos mudar a forma de pensar. Paulo fala aos Romanos, para nos renovar a nossa mente, renovar a nossa consciência, renovar por meio da palavra, renovar por meio do Espírito. Nós estamos vendo aqui que tudo muda quando os pensamentos mudam. Quando substituímos pensamentos negativos por pensamentos positivos. Quando treinamos a nossa mente a não olhar apenas os problemas, mas procurar as oportunidades que essas dificuldades apareçam. Muda a nossa linguagem, muda os nossos vocábulos. Quem fica só falando palavras negativas, fica o dia todo praguejando, reclamando que tudo não tá bem e naturalmente as coisas nunca melhoram. Mas quem fica falando hoje não está bem, mas amanhã vou lutar de novo para que as coisas melhorem, sabe o que acontece? Realmente um dia melhor amanhece para essas pessoas. Dias melhores amanhecem para essas pessoas. Muita coisa ao nosso redor muda quando a nossa mente muda. E é isso que acontece com o nosso amigo que separamos essa semana. Ele entra para o templo do Senhor, ele declara que Deus é bom, apesar dessas circunstâncias que ele não está gostando. Ele declara que quando ele ficou olhando para fora, ele só ficou triste, levantando problemas e questionamentos e mais questionamentos, perguntas difíceis para serem respondidas. Mas quando ele entendeu, quando seus olhos abriram, ele começou a ver a mesma coisa de um jeito diferente.
A minha oração é que seus olhos se abram. Como o profeta no Antigo Testamento orou ao Senhor, porque eles estavam cercados por um exército inimigo. Geazi, o moço do profeta, desesperado, amedrontado e acovardado. Profeta, nós vamos... Não tem o que pode nos salvar disso. Olha o batalhão, olha o exército. E o profeta fala para ele: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver o exército de anjos que está ao nosso redor. Existe não apenas um exército de homens armados até os dentes para nos derrotar, mas há também o exército do Senhor, o exército de anjos do Senhor, enviados pelo Senhor para nos proteger, para garantir a nossa segurança. Oh, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando esse devocional, é para você, essa palavra é de Deus para o seu coração. Pare de olhar apenas o exército de homens armados até os dentes. Comece a abrir os olhos espirituais, mudar a mente, começar a agir pela fé, começar a acreditar de todo o coração que Deus quer teu bem, que Deus te ama. Deus não está armando contra você, Deus não está criando uma circunstância para te envergonhar. Não, Deus ama você, Deus quer seu bem, Deus está do seu lado, Deus quer tratar você, mas Deus também quer que a sua mente mude, porque a sua mente é um grande obstáculo para essa relação com Deus. Fala a verdade, quantas vezes a gente se sabota com pensamentos que não tem nada a ver, com preocupações que não tem nada a ver, que são nossas, infantis nossas. Eu lembro que recentemente estava falando com um amigo e ele falou: para com isso, por que você tem essa preocupação? Você não pode controlar o que passa na cabeça de outra pessoa. Às vezes nem tem nada de errado ou de mal. Não tem nada que a outra pessoa esteja planejando contra você. Para dessas alucinações, esse sentimento de perseguição. Para. Muda a sua mente, abre os seus corações. Os olhos do coração. Você pergunta para mim, Dilson, como que eu mudo a minha forma de pensar e eu paro de me sabotar? Eu paro de ser o meu próprio atraso. Eu paro de provocar a minha descontinuidade. Eu tenho 2 sugestões para você, mas eu vou falar isso amanhã. E eu quero, por favor, convidar você. Nós temos oferecido aqui esse conteúdo da Palavra de Deus para a sua vida, mas você também tem uma missão, uma responsabilidade. Não deixe que pare em você. Se chegou para você e edificou você, então deixe que vá para outra pessoa também e edifique a vida de outra pessoa. Compartilhe. Amanhã eu vou te dizer as 2 formas de mudar a nossa mente. As 2 ações que vão mudar a nossa mente. Que Deus te abençoe. Vejo você amanhã.